É considerado o mais antigo ativista da causa LGBT em Portugal. Foi o autor do Manifesto de Liberdade para as Minorias Sexuais, fundador e presidente da Opus Gay. É ainda diretor de programa de rádio Vidas Alternativas que dá voz a todos os indivíduos e grupos. Neste Panorâmica vamos falar com António Cercedelo. Obrigada por ter aceitado esta entrevista, António. 18 dias depois do 25 de Abril, António juntou-se mais uns ativistas para fazer um manifesto de liberdade para as minorias sexuais. Qual era o objetivo desse manifesto? Bom, o objetivo do manifesto era justamente chamar a atenção da população e dos revolucionários para a necessidade de deixar de haver perseguição aos homossexuais. Nessa altura ainda não havia a expressão LGBT. A verdade é que naquela altura não havia nenhum conhecimento sobre as questões sexuais que eram altamente reprimidas durante o período do fascismo. Nem as questões sexuais dos homens, nem das mulheres, nem das crianças, nem dos adolescentes. Pura e simplesmente não se falava. Havia um segredo total. Um segredo que era, aliás, comandado, tenho que dizê-lo, embora eu seja católico, pela Igreja Católica, que era altamente repressiva sobre essas questões e que ainda estava quase no regime inquisitorial. Devo dizer que eu, quando lancei isso, eu tinha 30 e pico anos, mas eu vinha de uma estrutura social diferente, porque eu pertencia a uma classe social que era a burguesia e é preciso, eu tenho que dizer isso, não para ser arrogante nem para ser vaidoso, mas havia um tratamento diferente, é claro. Como é que surgiu o manifesto? Já tínhamos visto como é que era um pouco lá fora e, portanto, quiséssemos importar para cá algumas das liberdades que tínhamos visto lá fora. Portanto, este manifesto justificou-se perfeitamente. E justificou-se tanto que um general da Força Aérea veio à televisão dizer que o 25 de Abril não se tinha feito para os homossexuais reivindicarem o que quer que fosse, nem as prostitutas. Depois houve um período de silêncio muito grande e depois, aos poucos, começou a haver outra vez uma maior tranquilidade, particularmente depois do tempo em que o general Llanos chegou ao poder e que houve o tempo de começar a pensar nas coisas de outra maneira e começou-se a pensar. A primeira grande conquista foi que a homossexualidade deixou de ser considerada crime. Isso foi uma grande conquista, o primeiro passo que se deu, e depois começaram-se a dar todos estes passos que chegámos aos nossos dias e que ainda não estão completos. Qual é a melhor forma de alguém que não faz parte da comunidade LGBT mostrar o apoio? Bom, pode mostrar o apoio afirmando esse apoio, defendendo as nossas causas, integrando-se nas nossas lutas e marchando connosco. Todas estas lutas são lutas incompletas. Há sempre mais alguma coisa que é preciso conquistar e que se vai descobrindo que estava por conquistar. E que depois é um passo que se vai dar. Por exemplo, o tratamento aos idosos homossexuais. Porque as pessoas pensam que quando chegam a uma certa idade não há velhos homossexuais, só há novos. Não, esses novos daqui a uns anos estão velhos. E depois, e a solidão a que eles são atirados? E a própria autorrepressão que eles exercem sobre si próprios? E os lares que não há? E neste momento, eu, por exemplo, estou a reivindicar que se faça um museu LGBTI em Portugal. E já falei com algumas pessoas nesse sentido para trazermos um cá em São Paulo e fazermos um museu LGBT da língua portuguesa, que fale da história das lutas das pessoas que foram homossexuais nesses países e fazermos um museu em que recorde essas lutas dessas pessoas. Um museu sediado em Lisboa, que seria um museu da CPLP, um museu dos países de língua portuguesa na luta pela igualdade sexual. Então, num futuro próximo, podemos esperar um museu da comunidade LGBT em Portugal? Espero que não seja num futuro muito longínquo. Espero que ainda seja em vida minha e dentro de 1 ano, 2 anos. É preciso que eu diga que a ideia partiu de um militante que já tem um museu em São Paulo, de um outro militante brasileiro
que também está cá em Lisboa, reside cá, e que também já tem um museu no Alentejo, em Cuba, um palácio que ele transformou em museu da família dele, comprado, e portanto já tem alguma ideia sobre museologia, já tem uma experiência como administrar, que está em Cuba. Ele, por acaso, está lá agora, nestes dias em Cuba, porque o palácio esteve fechado por causa das condições que a gente sabe, e portanto, juntando essas experiências com algum pouquinho das minhas, nós vamos avançar, porque o museu será em Portugal, será português, e evidentemente eu conheço melhor a experiência portuguesa que eles, mas eles conhecem melhor a experiência museológica. Portanto, juntamos um pouco, como se costuma dizer popularmente, a fome com a vontade de comer. Obrigada, António. Esta foi a entrevista com António Cerzedelo, um dos mais antigos ativistas da comunidade LGBT.